Exame final. Navegando no mercado sexual. Não há substituto para gráficos e mapas de plotagem de dados. Os seres humanos, sendo essencialmente uma espécie visualmente orientada, veem em uma apresentação gráfica algo que mostre a floresta ao invés das árvores. Você pode não gostar de ter um orçamento em casa, mas mostre a um cara um gráfico de onde todo o seu dinheiro vai em um mês, e ele se sentirá melhor em não gastar tudo em troca de um beijinho na bochecha ao longo de alguns finais de semana. Assim, foi com isso em mente que assumi a responsabilidade de delinear uma cronologia do mercado sexual, MS, pouco conhecido e muito subestimado que atualmente estamos experimentando, pelo menos desde a revolução sexual. Os blogueiros na manosfera costumam usar o MS em um contexto que pressupõe que os leitores já estão familiarizados com seu modelo mental e compreendem a dinâmica do MS moderno. Pessoalmente, penso que esta presunção é repleta de preconceitos individuais, tanto intencionais quanto não intencionais. Não se engane, estou prestes a definir o MS e os valores do mercado sexual, VMS, a partir de minha própria percepção, mas reconheço totalmente a necessidade de definir essas dinâmicas em um formato claro e compreensível, então implorarei o perdão de meu leitor por esta indulgência. Posso me formar? Enquanto redigia este capítulo, era o tempo de graduação para muitos alunos do ensino médio, e com isso vem um monte de pontificação de adultos que querem transmitir algumas grandes palavras de sabedoria para a próxima geração ao se lançarem em um futuro de dívida estudantil e ou perspectivas de emprego desanimadoras. Este é um momento especial para os pais e adultos sem filhos refletirem sobre suas próprias vidas e se perguntarem: o que eu diria ao meu eu mais novo para fazer diferente? E esperar contra a esperança de que os jovens de 18 anos, aos que eles se sentiram compelidos a pôr no papel de seus eus mais jovens, vão se afastar das mensagens de texto dos amigos sobre quem vai comprar bebidas para quem na noite de formatura por tempo o suficiente para que a sua mensagem seja absorvida. Então, você vai ter que me perdoar por dar uma de professor aqui por um momento enquanto eu faça a mesma tentativa vã. Não faz muito tempo, um comentarista do blog me disse: Rolo, só queria dizer que suas palavras foram realmente inovadoras para mim. Este material deve ser uma exigência de graduação para todos os alunos do ensino médio. Bem, longe do Dr. Rolo J. Tomassi, professor emérito, ser tão omisso em sua sagrada acusação de educar a próxima geração sobre os perigos do mercado sexual em que, de outra forma, cegamente se deparariam. Desafio aceito. Então, por favor, reúnam-se no pódio, desliguem todos os seus aparelhos celulares. Bebidas na noite de formatura são fáceis de se encontrar. Pegue uma folha de caderno na sua pasta de papelão e prepare-se para fazer anotações sobre navegar no mercado sexual agora. Se você direcionar sua atenção para a tela acima, explicarei os parâmetros desse gráfico. Na coluna vertical, temos o valor de mercado sexual, VMS, baseado na escala de 10. O professor Royce, emérito do Chatial e Artiste, fez-nos todo o bom serviço de elaborar avaliações de mercado sexual individualizadas tanto para homens como para mulheres há muito tempo. No entanto, para os nossos propósitos hoje, é importante notar que as avaliações que estou ilustrando aqui são para demonstrar um valor sexual global baseado em perspectivas de procriação de longo e curto prazo, desejabilidade relacional, capacidade de provisão masculina, fertilidade feminina, desejo sexual e disponibilidade, etc. Sua milhagem pode variar, mas basta dizer que a escala de 10 destina-se a refletir um valor global como visto por um sexo pelo outro. Os valores discrepantes sempre serão um elemento de qualquer estudo, mas a intenção é representar as médias gerais aqui. Na métrica horizontal, temos uma linha do tempo com base na idade do respectivo sexo. Dividi isso em etapas de incrementos de 5 anos, mas com idades notáveis representadas para uma fase significativa de avaliação da vida para cada sexo a ser detalhada mais adiante em nossa palestra. Como uma parte aqui, você pode notar que comecei a faixa etária do VMS aos 15 anos. Isso é intencional, pois é o ponto de partida básico para o valor de desejabilidade média das meninas, avaliadas pelos meninos médio da mesma idade. Também digno de nota será a faixa etária entre 23 e 36 anos, que representa o pico de anos entre os sexos, também a ser detalhado mais tarde. Por fim, delineei a curva de sino do intervalo de VMS de cada gênero, e indiquei as fases onde elas se cruzam de acordo. VMS das mulheres em vários contextos. O VMS feminino é, sem dúvida, o tema mais discutido na manosfera.
Por mais que tentemos convencer uma mulher de que seu pico sexual está na verdade entre 18 e 25 anos, é sempre um esforço em debater a negação. Apesar de todas as tentativas autoconvincentes de redefinir a avaliação sexual ao contrário, o VMS para as mulheres é decidido, em última instância, pelos homens, não pelas mulheres. Assim, essa curva de sino é destinada a representar o valor sexual das mulheres com base nas métricas dos homens, e não como as mulheres, por meio da incessante engenharia social, gostariam de definir a desejabilidade. À medida que continuamos, você pode ver que os anos de pico para o VMS feminino são por volta dos 23 anos. Fertilidade, desejabilidade, disponibilidade sexual e potencial total de excitação e atenção masculina atingem um ápice entre 22 e 24 anos de idade. Lembre-se de que essa aproximação não é uma estimativa de valor pessoal, fidelidade, intelecto, caráter ou qualquer métrica, além de uma linha de base de desejo invocado nos homens. 100 horas, em média, este é o seu melhor ano. Eu não acho que eu esteja relatando alguma coisa que a verdade fria do seu rombencéfalo já não tenha te alertado. Em nenhuma outra fase da vida de uma mulher ela desfrutará de mais afirmação ou de uma legítima atenção masculina, mais zelosamente aplicada por sua aprovação sexual do que nesse breve trecho. Uma vez passado o ápice, todo esforço que ela gasta gerando sugestões de excitação masculina será uma tentativa de recapturar as experiências dessa fase. Todas as calorias pós-ápice, prêmuro, 24 a 30, que as mulheres queimam serão motivadas pelas memórias de seu pico de VMS. Com a idade de 27 anos, o declínio do VMS das mulheres começa a sério. Isso não quer dizer que as mulheres não possam permanecer incrivelmente atraentes e vivazes em seus anos pós-pico, mas comparando com a próxima safra de 22 a 23 anos de idade, o declínio progressivamente se torna mais evidente. A competição por parceiros hipergamicamente adequados torna-se mais intensificada a cada ano que passa. A faixa etária entre 27 e 30 anos é subliminarmente a mais estressante para as mulheres à medida que a ficha cai de que elas precisam trocar seu protocolo de acasalamento de curto prazo dos seus anos de festa para uma estratégia de provisionamento de longo prazo. É neste ponto que as racionalizações de viver uma nova vida ou se acertar consigo mesma começam a ser formuladas. Não como resultado de culpa ou convicção per se, mas sim como uma função de aliviar as ansiedades associadas com a nova realidade que ela eventualmente não será mais capaz de competir efetivamente no mercado sexual. A frase está no muro, ou ela deve estabelecer sua própria segurança e aprovisionamento, ou se contentar com um provedor tão aceitável quanto sua aparência atual, a conveniência pessoal e a agência sexual permitirão assegurar a longo prazo. Homens pode parecer terrivelmente pessimista colocar o VMS dos meninos em um ponto de partida tão baixo aos 15 anos, mas lembre-se de que estamos analisando as médias gerais. Uma garota de 15 anos vai considerar a aprovação sexual de um homem de 18 a 20 anos mais valiosa do que a dos seus companheiros da mesma idade. Não é que as atenções dos rapazes populares sejam sem valor, mas são muito mais mundanas para uma adolescente dessa idade, por isso a avaliação começa muito mais abaixo. À medida que os homens envelhecem, você pode ver que seu VMS tende a estabilizar durante os 20 anos com um aumento gradual até os 30 anos. Isso representa o VMS de construção lenta dos homens à medida que se tornam mais valiosos por medidas de força física, gravidade social, status e maturidade, afluência, influência e, com sorte, dominância. É um processo lento e, infelizmente, do amadurecimento significativo de um homem para o seu VMS ápice. A maior parte ocorre quando as mulheres atingem o seu próprio pico de VMS. Aos 23 anos, enquanto uma mulher está desfrutando de seu valor máximo no MS, um homem está apenas começando a fazer sua própria ascensão gradual. Aos 36 anos, o homem médio alcançou seu próprio ápice relativo de VMS. É nesta fase que o seu apelo sexual social profissional atingiu a maturidade. Supondo que ele tenha elevado ao máximo o seu potencial possível, é nesse estágio que as diretrizes hipergâmicas das mulheres o considerarão o mais aceitável para seu investimento de longo prazo. Ele é jovem o suficiente para manter seu físico, mas com idade suficiente para ter atingido a maturidade social e profissional. VMS comparativo e os anos de pico. Uma nota importante aqui é comparar o declínio do VMS de homens e mulheres. O VMS feminina, baseado principalmente no físico, tem um declínio muito mais acentuado do que o do homem,
cujo declínio é medido através de uma capacidade decrescente para manter seu status, bem como sua saúde e aparência. Como o VMS de um homem está basicamente enraizado em suas realizações pessoais, sua degradação de VMS tem muito mais potencial para preservação. O VMS feminino queima de forma quente e curta, mas o dos homens queima lenta e prolongadamente. Agora, classe, foque sua atenção para o período crítico de 15 a 16 anos entre o pico de VMS de uma mulher e de um homem. Não é de se surpreender que esse período seja geralmente o mais socialmente tumultuado entre os sexos. A maioria dos primeiros casamentos ocorre aqui, a maternidade solteira acontece aqui, graduações, estabelecimentos de carreira, atingir o muro, e muitos outros eventos significativos da vida ocorrem neste estágio da vida. Portanto, é com um profundo senso de importância que entendemos o contexto do VMS e a influência do MS como prescrito para a experiência de cada sexo durante esse período. Aos 30 anos, os homens estão apenas começando a manifestar alguma protoconsciência de seu valor sexual inerente, enquanto, simultaneamente, as mulheres estão se tornando dolorosamente conscientes de sua incapacidade marcante de competir indefinidamente com suas competidoras sexuais. Esse é o ponto do VMS comparativo, quando ambos os sexos estão situacionalmente próximos do mesmo nível de avaliação. 5. O conflito nisso é que os homens estão apenas começando a perceber seu potencial, enquanto as mulheres devem lutar contra o seu declínio. Esta é a fase primária durante a qual as mulheres devem ouvir seus chips biológicos na esperança de que os melhores homens com quem possam investir sua hipergamia não sejam tão conscientes de seu potencial inato de VMS que escolheriam uma mulher mais jovem, 22-24, durante sua fase de pico ao invés dela. Eu escrevo sobre isso mais tarde em Ameaça. Nada é mais ameaçador, mas ao mesmo tempo atraente para uma mulher do que um homem consciente de seu próprio valor para as mulheres. A confluência entre o VMS comparativo de ambos os sexos é, talvez, o estágio mais crítico da vida da hipergamia feminina. Ela deve ser capaz de mantê-lo ignorante de seu potencial VMS por tempo suficiente para otimizar sua hipergamia. A totalidade da influência social feminina gira em torno da otimização dessa hipergamia enquanto ela for desejável o suficiente para efetuá-la. No caso dos homens, seu imperativo é despertar para seu VMS, ou seu potencial, antes de tomar decisões que alteram a vida com base na falta de compreensão de seu potencial e de se afastar das estratégias sexuais pluralistas das mulheres para tomar decisões de vida baseadas nos seus melhores interesses. Todo homem que eu já conheci que me disse como ele desejava conhecer a manosfera ou ler meus textos antes de se casar ou, acidentalmente, engravidar sua namorada tem seu arrependimento enraizado em não fazer essa conexão de conscientização do seu próprio VMS antes que ela tivesse consolidado, legal e emocionalmente, seus próprios imperativos sexuais. Eles tendiam a valorizar mais as mulheres do que seu próprio potencial pessoal para realizar um pico de VMS mais tarde, ou nunca perceberam esse pico por não fazerem essa conexão de consciência. Bem, temo que isso é tudo para o que tenho espaço para a aula de hoje. Espero que este breve período intensivo tenha lhe dado alguma coisa para pensar, ao entrar em um mundo feminizado legal e socialmente dedicado para o benefício da otimização da hipergamia. Apenas lembre-se como você vê seus ilustres instrutores da manosfera olhando orgulhosamente da galeria em nossos chapéus e vestimentas profissionais. 1 grama de prevenção vale 1 quilo de cura. Classe dispensada. Nós somos quem dizemos que somos.